Não pairam dúvidas que essas eleições foram eleições sangrentas, violentas. Um atentado a tiros aconteceu contra um prefeito notório e conhecido. E sabe, o sujeito que deu os tiros foi preso, né? Provavelmente, talvez não agiu sozinho. E sabe, é chocante como a negligência em se preocupar com a atuação do crime organizado, com crimes contra candidatos, está sendo grande no Brasil. E se você quiser acompanhar esse tipo de notícia sempre, se inscreva no canal. Nosso canal é focado em trazer as informações sempre com a maior qualidade para você. Também a gente vai falar ainda hoje sobre uma notícia excelente. O Senado acaba de conquistar as assinaturas necessárias para promover, né, uma ação contra o Supremo Tribunal Federal. É um exercício da democracia, do check and balance. Então, por muito tempo vocês viram a briga em busca de assinaturas por parte dos senadores. A gente vai falar porque hoje já foi concluído o número mínimo necessário de assinaturas. Então, com informação de tamanha relevância, é provável que você vai compartilhar esse vídeo. Não é possível, né? E por fim, a gente vai falar também de uma grande vergonha internacional que, infelizmente, por uma ação do presidente da República, nós, brasileiros, acabamos passando. Cara, cada dia que passa, a coisa está mais complicada. Bom, e não esquece de ativar o sininho, que é muito importante. Lembrando a você, se você também não baixou o livro sobre, né, as ações de Nayib Bukele para enfrentar o crime organizado, um judiciário corrupto, tá o link na descrição para você poder fazer o download. Se você é novo no canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, filósofo político. Nosso papel aqui é estar investigando, né, tudo que está acontecendo da política, para trazer isso com linguagem simples. É o povo que precisa entender. Sabe, geralmente esses jornalistas falam com um linguajar difícil e muitas pessoas mal entendem o que está acontecendo. Meu intuito aqui é trazer luz à verdadeira política para vocês. E sem rodeios, né? O nosso negócio aqui é preto no branco. É chegar e falar para você a língua que você entende e, sabe, sem ser tendencioso. Eu não vivo numa bolha, não. Cheio de sincericídios aqui, né? Então eu falo para vocês literalmente aquilo que eu concordo ou discordo, tanto do Bolsonaro quanto do Lula. O meu intuito aqui é falar de política de verdade. Bom? Então se você puder compartilhar, isso ajuda bastante. Comentário. Nosso grande, cara, com um nome desse, né, que deixou o comentário aqui, a sua mãe deve ter sido uma mulher gigantesca. Fenomenal, sua mãe. Enéas de Almeida. O doutor Enéas está aqui fazendo uma pergunta para a gente, né? Ah, que chance que o Brasil perdeu. Mas vamos lá. Ele escreveu o seguinte: eu gostaria que você esclarecesse a sua discordância em relação ao Bolsonaro. Na sua visão, que erros ele cometeu? Olha, se eu for fazer um vídeo só falando dos erros que eu vislumbrei em relação ao Bolsonaro, eu acredito que dá um vídeo inteiro aqui. Porque eu tenho muitas discordâncias. Se eu for realizar um vídeo falando dos acertos do Bolsonaro, eu acredito que eu vou ficar algumas horas falando. Eu tenho a visão que o Bolsonaro acertou mais do que errou. Mas não me venha endeusar o cara chamando o cara de mito. O Bolsonaro sempre tem razão, nunca erra. E aí você é um bitolado. Tá? Eu não estou falando para você, tá, Enéas? Estou falando para as outras pessoas que falam isso. Não vem com essa, não. Vou te dar um exemplo. Primeiro grande erro, que eu critiquei muito. Nomeação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Era hora de nomear um cara que teria peito para entrar com ações contra políticos corruptos e ministros. O Augusto Aras era cria da Dilma Rousseff, não fez nada. E o Bolsonaro nomeou ele. Não gostei. Outro ponto, vou te falar. Delegado Ramagem. Era o cara que ele deveria ter colocado como chefe da PF. Não fez. Deixa eu colocar um negócio aqui para vocês. O presidente da República tem amplos poderes, inclusive o poder de rejeitar uma ordem ilegal. Uma ordem ou lei. Se chegar até ele uma lei, ele tem o direito de fazer o controle de constitucionalidade. É óbvio, depois isso passa para outro órgão, né, o próprio judiciário, mas ele pode rejeitar e falar, opa, não vou cumprir isso aqui não. Entendeu? E ele poderia abrir aqui uma dicotomia quando ele quis nomear o Ramagem
para chefe da Polícia Federal. E o STF falou, não pode. Como assim não pode? É amplamente ilegal o que o STF estava fazendo. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal admitiu o exercício dessa prerrogativa pelo chefe do Poder Executivo, em julgado posterior à promulgação da Constituição de 1988. Segundo a Corte, o próprio STF, os poderes Executivo e Legislativo, por sua chefia, podem não tão só determinar aos seus órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei, decisão judicial, ato com força de lei, que considerarem inconstitucionais. Também o Superior Tribunal de Justiça já manifestou no mesmo sentido, afirmando que a negativa de ato normativo pelo chefe do Executivo reflete um poder-dever. Ou seja, não é que o Bolsonaro pode, ele deve declarar ilegal um ato que ele sabe que é ilegal. Exemplo, eu vou nomear o Ramagem para ser chefe da Polícia Federal. Aí não pode. Não pode? Vou e devo, por ordem do próprio Supremo Tribunal Federal. A decisão é ilegal. Então ele deveria ter peitado. E se ele fala para o povo, vem para a rua, o povo ia. Quer outro ponto? Quer outro comentário? Mais simples. Quando os caminhoneiros começaram a parar, era a hora do Bolsonaro falar, é agora. O Bolsonaro falou, não, vai atrapalhar a minha eleição aí. Faz isso não. E muitos caminhoneiros ficaram revoltados com o Bolsonaro. Mas a cereja do bolo de críticas que eu tenho ao Bolsonaro foi a seguinte, o Lula foi solto para concorrer contra ele. Se o Bolsonaro fala, manifestação, todo mundo para Brasília, vamos pressionar o STF, essa decisão é política, é ilegal, vamos parar tudo. Ah, mas e a economia? Vamos parar tudo, vamos pressionar. O Bukele fez isso. O Bolsonaro não fez, o Eduardo Bolsonaro comemorou. É mais fácil vencer o Lula do que o outro, então nós vamos ficar no poder. Essas são algumas críticas, tá, Enéas, que eu tenho ao Bolsonaro. Como eu disse, se eu for falar de elogios também, eu vou ficar horas. E aí, a pergunta que eu tenho para vocês é, vocês ouviram que eu acabei de expor para vocês. Eu tô errado nas minhas considerações? Eu quero sinceridade, porque se eu tiver errado, eu revejo os meus conceitos. Se você, principalmente você que é advogado, que discorda da decisão do próprio Supremo Tribunal Federal aqui, que o presidente é obrigado a questionar e bater de frente com ordens ilegais, seja lei, ou seja decisão judicial, ou seja medida provisória. A medida provisória ele mesmo faz, mas que vem do governo anterior, ele pode falar, não vou aplicar. Eu estou fazendo controle difuso, chama-se controle difuso de constitucionalidade, obrigação, dever do executivo. Ele deveria, não fez. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Tá bom? Vamos lá, outra grande questão. Pessoal, vocês viram que o prefeito de Taboão da Serra, ele foi alvejado por tiros, né? O Cidade Alerta trouxe aqui o sujeito aqui que está sendo acusado, né? Supostamente teria sido o autor do disparo. Ele nega, ele fala que não foi ele. A Polícia Civil identificou e prendeu um dos suspeitos, de atirar no carro do prefeito de Taboão da Serra, em São Paulo. 2 carros usados na ação, foram 2 carros, foram encontrados na região de Osasco. Um deles foi incendiado e o outro pertencia ao falecido pai de um dos suspeitos. O prefeito, José Aprígio, de 73 anos, segue internado na UTI. O quadro é estável, ele foi atingido por um disparo na clavícula, tá? Mas ele ainda continua na UTI. Então nós tivemos eleições violentíssimas, gravíssimas. O STF não se manifestou da forma que precisava, o TSE não se manifestou da forma que precisava, parece que não. Sabe, o X é mais importante. O laudo do Marçal era mais importante. Então, assim, há necessidade de imediata apuração nas cidades. A cidade que há um atentado contra o outro candidato, ela deve, de imediato, né, travar as eleições e fazer uma apuração rápida de quem é o mandante. É isso. Porque cá entre nós é uma coisa grave demais. Muito grave. Vamos lá. Internacional agora para vocês. El País, né? Edmundo Gonçalves pediu ao presidente... Adivinha para quem? Edmundo Gonçalves
le pidió al presidente Lula que mantenga su presión. Pediu ao presidente Lula que mantenha uma pressão sobre o regime venezuelano. Vocês contam ou eu conto para o Edmundo Gonzalez que cúmplice não pressiona, né? O outro, o PT, partido do Lula, em nota, no Foro de São Paulo, reconheceu Maduro como presidente. E o Edmundo Gonzalez vem pedir para o Lula pressão. Isso aqui é para vocês reconhecerem que lá fora ainda existe uma visão deturpada que o Lula ainda é democrata. Mas a cada dia que passa, essa visão vem caindo mais. A esquerda já não engana mais ninguém. O líder opositor venezuelano, Edmundo Gonzalez, pediu ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que mantenha a pressão sobre Nicolás Maduro, até que ele deixe o poder, segundo uma entrevista que ele deu ao Globo, né, publicada ontem, domingo. E diria a Lula que mantenha a pressão até que Maduro sinta que não pode aguentar mais. Tá de sacanagem. Pediu para a pessoa errada, Edmundo. Desculpa, é a mesma coisa de você pedir para o Maduro. Pedir para o Lula é a mesma coisa de pedir para o Maduro. Não vai acontecer. Vergonha internacional total. Matéria da Isto É para vocês. Pois é, o Nunes está confortável, está se sentindo tranquilo. 12 pontos de diferença. O Boulos está piradinho da cabeça, né? O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, registrou 54,8 pontos das intenções de voto contra 42% de Guilherme Boulos, do PSOL, em pesquisa da Atlas Intel. Acredita em pesquisa, Sandro? Não. Mas acredita que o Boulos não ganha? Sim. Sim. Por quê? Cara, não tem tanta gente tosca assim no mundo, não. Não é possível, né? Então, sinceramente, não acredito que o Boulos saia vitorioso, não. Tá? Então, acho que o Nunes vai ganhar. Torço para que o Nunes ganhe. Apesar de não achar o Nunes lá grande coisa melhor, né? Mas é melhor do que o Boulos, indiscutivelmente. A minha visão final é de que sim, o Boulos vai perder. Matéria do Metrópolis, pessoal. O Senado tem assinaturas para apresentar mais uma PEC anti-STF. Essa aqui foi apresentada pelo Márcio Bittar inicialmente, depois teve outros signatários, mas a ideia foi do Márcio Bittar e essa vale a pena discutir. 28 senadores apresentaram nesta segunda-feira a proposta de emenda à Constituição PEC para proibir ministros do Supremo Tribunal Federal de comporem o Tribunal Superior Eleitoral. Entre os senadores signatários da PEC estão Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro e Nelsinho Trade. Como adiantou a coluna de Guilherme Amado na última semana, a proposta foi uma iniciativa do senador Márcio Bittar, do União Brasil, do Acre. A medida propõe que 3 vagas do TSE destinadas a ministros do Supremo sejam substituídas por 2 indicações de juízes feitas pelo Senado e pelas 2 câmaras dos deputados. Eu sou totalmente a favor, que os juízes do TSE, para mim a corte eleitoral, né, que define as eleições, fossem escolhidos pelo povo. Minha bandeira é essa. É o povo que tinha que escolher, é o povo que deveria definir quem serão os ministros do TSE. E quando a gente vê uma matéria como essa aqui, a gente até assusta, né? Vendedor de bandeiras, preso pelo 8 de janeiro, luta para provar sua inocência. Se ele estivesse vendendo bandeira do Lula, vocês acham que ele estava preso? Fala a verdade. Não. O ambulante Paulo da Silveira e Silva, de 40 anos, chegou a Brasília em 8 de janeiro de 2023, por volta de 21 horas. Ele viajou de Abadiânia, Goiás, até a capital federal para vender 10 bandeiras que havia comprado em sua cidade. Com o dinheiro, pretendia pagar a pensão do filho e garantir o próprio sustento. Durante a noite, Silva dormiu sobre uma árvore nas cercanias do estádio Mané Garrincha. Às 5 horas do dia seguinte, sem pretensões políticas, levantou-se do QG para ir até o quartel-general, né, de Brasília, onde soube que havia gente acampando, que poderia comprar os seus produtos. E aí o cara foi preso. Devido ao processo legal, para quê? Contraditório, ampla defesa? Não existe mais no Brasil. Então, assim, é cada matéria mais esdrúxula que a gente traz aqui que a gente fica assustado, né, sobre a atuação hoje por parte do judiciário. Assusta. Literalmente assusta. Vamos falar da Luana Piovani, gente? Virou site fofoca, Sandro? Não.
Virou não, tem conotação política. Pois é. Você lembra do caso da Isabela Nardoni? Aquela que, sabe, monstros, criminosos, assassinaram a menina? Durante um debate, o Boulos falou que ela se aproveitou, né? A mãe foi a segunda vereadora mais bem votada, só perdeu para o Lucas Pavanato. Porque ela se aproveitou de uma tragédia para poder ganhar pleito eleitoral. E aí ela foi e declarou apoio ao Nunes. Falou, não vou votar no Boulos. O Boulos é o cara que defende saidinha. É o cara que autorizou a saidinha, que defende lá no Congresso a saidinha do assassino da minha filha. Não vou para esse cara, não. Voto no Nunes. E declarou voto no Nunes. Daí tudo bem. Tá tranquilo. Acontece que vem essa senhora aqui, né? Luana Piovani, criticou a mãe da Isabela Nardoni. Ai, vai apoiar um bolsonarista, ô dona Luana. Para comer de conversa, o Nunes nem é bolsonarista. Tá só se aproveitando dos votos que o Bolsonaro pode trazer, tá? Então fica tranquila que bolsonarista ele não é não. Agora, quem é você para questionar o direito de voto de uma mãe que teve a sua filha assassinada e não defende defensor de bandido? Triste é o seu posicionamento. Isso sim é triste. A vereadora eleita Ana Carolina de Oliveira do Podemos, mãe da menina Isabela Nardoni, assassinada em 2008, foi criticada pela atriz Luana Piovani após publicar um vídeo apoiando a eleição de Ricardo Nunes em São Paulo. Nesta sexta-feira, Carolina publicou um vídeo ao lado de Nunes criticando o candidato do PSOL na eleição da capital paulista, Guilherme Boulos, no domingo. Piovani comentou na publicação, abre aspas, vou dar uma de Oi Luiz, não posso apoiar quem teve a oportunidade de lutar contra a redução de penas e saída temporais de pessoal como o assassino da minha filha e não o fez, diz a vereadora eleita nas redes. Não, isso aqui foi a vereadora, né? Aí a Luana Piovani que veio e comentou no vídeo, né? Boba por ver a Ana Carolina apoiando um bolsonarista. No caso, o Ricardo Nunes é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Tá vendo? Quem sabe, sabe. O Oi Luiz é que sabe fazer essas piadinhas, eu não sei, tá? O meu negócio aqui é mais sério. Não sei fazer a piada, ele é um gênio, né, nessas piadas. Mas a grande realidade, quem és tu, moça? Quem és tu, minha senhora, para criticar ela? Você tá tão por fora que nem sabe que o Ricardo Nunes, se tem uma coisa que esse sujeito não é bolsonarista. Só para deixar claro, tá? Mas enfim, cada um no seu cada um fala o que quiser, né, pensa o que quiser. Mas, cara, eu, nesse caso aqui, defensor de quem defende saidinha, pra mim não dá, né? Eu quero ver bandido é preso. É engraçado que essa turma de artista, na hora H, corre todo mundo pra fazer BO, hora que o bandido vai atrás deles, né? A hora que o bandido... Ai, fui assaltado, vou fazer boletim de ocorrência. Aí é tenso, né? Estão vendo até os bichinhos passando aqui, ó. Tá cheio de bichinho aqui. Vamos lá. Governo Lula aprova aumento de impostos sobre produtos de aço e ferro. Paga mais, bebê. Paga mais, bebê. Governo Lula aprova aumento de imposto sobre produto de aço e ferro. É o Lula que aumenta o imposto sobre aço e ferro e quem leva ferro é a gente. Agora eu acertei na piada. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior anunciou um aumento no imposto de importação de produtos de ferro e aço, que passará a ser 25%. A decisão foi tomada em resposta a um pedido do Sindicato Nacional das Indústrias de Trefilação e de Laminação de Metais Ferrosos, Cicetel, e está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria. Votou no Lula para pagar mais imposto, meu bem. É assim que funciona. Votou no Lula... Quem que é o ministro do Lula? Aquele que vai te fazer pagar mais imposto. Vamos lá. O Boulos, enquanto ele era um adolescente de 35 anos, segundo o Ricardo Nunes, ele se envolveu num acidente de trânsito. Isso foi tema de debate. E neste interim, ele não quis pagar. Adivinha quem pagou? O papai opressor do proletariado, o papai médico pagou. Pois é. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que o deputado federal Guilherme Boulos, seu rival na disputa pelo executivo paulistano, teria tentado dar um calote em um morador de Jundiaí, São Paulo, após um acidente de trânsito ocorrido em 2017. A afirmação foi feita por Nunes no debate realizado pelo jornal O Estado de São Paulo e pela Record TV no último sábado.
O caso citado pelo prefeito aconteceu em setembro de 2017, na capital paulista. Na ocasião, de acordo com a reportagem da revista Veja, o carro de Boulos atingiu uma motocicleta, que por sua vez bateu em outro veículo que estava parado à frente. O motociclista fugiu do local e Boulos teria se comprometido a pagar os danos. E o cara se deixar o Boulos pagar? Não. Aí foi ligar pro rapazinho, jovem, adolescente de 35 anos, falou, olha, vai pagar ou não vai, companheiro? E o papai pagou. O opressor proletariado, né? Do proletariado, o opressor do proletariado, né? O rico, burguês, médico. Cara, não sei se isso é verdade, mas é patético, entre nós. Aos 35 anos, deixar uma conta pro pai pagar, é entre nós. Isso aí é feio, né? Bota feio nisso. Além de tudo isso. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta amanhã de manhã com vocês. Se você gostou, curte, compartilha. Se não fez ainda o download do livro, Revolução contra o Sistema, fique lá, vão ter, né? Para fazer o download aí, que é muito importante. Eu vejo vocês amanhã de manhã, se Papai do Céu quiser. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo editorial.